Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse no domingo, em relação à nossa alegria vem do Senhor, e é uma clara verdade sobre isso, que a alegria que nós temos vem porque o Senhor nos dá. E vendo os acontecimentos, vendo as coisas que estão ocorrendo, e quando nós nos aproximamos e quando nós principalmente olhamos para as Escrituras, nos alegra saber o que Deus tem proposto para nós. E pensando nisso, irmãos, nesta reunião de oração, eu gostaria que pensássemos um pouquinho nesta noite sobre o que Deus nos dá, o que Jesus nos dá. O texto para nossa meditação encontramos aqui em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nesta noite, acordando na madrugada e ouvindo alguns pequenos barulhos, e é interessante que nós, na madrugada, podemos ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos ali no silêncio do nosso quarto e podemos, naquele silêncio, conseguir ouvir nitidamente e claramente o que Deus quer e Deus tem proposto para nós. Por isso eu convido os irmãos ao acordar na madrugada, aqueles que já têm o costume de acordar para orar, ótimo, amém. Mas aqueles que por um motivo ou outro perde o sono e fica virando na cama de um lado para o outro, não faz isso. Se você acordou, então procure Deus, comece a conversar com Deus, veja o que Deus quer que você aprenda naquela situação. E você não está perdendo o sono, mas você está ganhando, principalmente na questão de se aproximar e se achegar mais a Deus. E nesta breve meditação que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é em relação ao que Deus nos dá. Irmãos, todos nós gostamos de receber presentes. Todos nós gostamos de ter ou alguém nos dar algo e ficamos felizes, principalmente no nosso aniversário ou no Natal, uma festa a qual nós participamos e recebemos algum agrado, ficamos felizes. Mas pensando na questão espiritual, o que Deus, o que o Senhor Jesus pode nos oferecer e pode nos dar? Nesta questão e na pandemia, no tempo em que nós estamos vivendo, onde vemos até mesmo cristãos temerosos, cristãos fazendo previsões catastróficas. Vocês lembram das previsões no começo da pandemia, de que milhões de pessoas morreriam, isso, mais aquilo? Nada se concretizou. E aqueles que ficaram presos a estas previsões sofreram lá, e agora? Resolveu alguma coisa? Ficar preocupado? Ou até mesmo, infelizmente, alguns pela internet, pelos meios de comunicação, assustaram a população. Irmãos, eu sei que a questão é grave, eu sei que esse vírus ele mata, nós estamos aí com mais de 60 mil mortes no Brasil. Então nós sabemos que não é uma brincadeira, mas também nós não podemos colocar como se fosse algo fim do mundo. E se para nós viesse o fim do mundo, seria ótimo. Portanto, o que nós devemos entender e compreender é descansar no Senhor. E quando nós falamos do que Deus tem proposto para nós, aí nós vamos descansar mais ainda. Uns belos versículos das Escrituras se encontram também para nosso deleite, quando Jesus diz: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. A partir do momento que nós temos essa plena convicção de que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e que nos comprou, que nos com o seu sangue
com a sua morte, nos deu a vida e vida eterna, agora nós entendemos e compreendemos, se Ele nos deu a vida, e numa outra oportunidade eu gostaria de também falar com os irmãos a questão desse maravilhoso presente que é a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo e que para nós não teve custo nenhum, mas para Ele um custo altíssimo, porque foi com o sangue, e o sangue precioso do nosso Senhor. O que mais Ele pode nos dar? E aqui Ele diz: a minha paz vos dou. Pensando no contexto da terra, pensando no contexto do mundo, o mundo oferece paz. O mundo está discutindo, o mundo está falando, a ONU e outras organizações têm buscado levar paz ao mundo, mas o que acontece? Nós vemos que mais guerras acontecem, mais tristeza, mais mortes acontecem. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vemos que Ele nos dá a sua paz. Irmãos, pense um pouquinho em relação a um tsunami. Há uns anos atrás houve um tsunami e foi uma coisa muito grave e terrível. Isso acontece quando as placas tectônicas ao movimento ou ao assentamento, e esse pequeno movimento cria o tsunami. Ondas de 5, 6, 7 metros invadem praias, invadem cidades e levam muita destruição. Eu gostaria que nós pensássemos a Terra no universo, o que é? Apenas uma pequena bolinha. Uma pequena bolinha. Vocês já imaginaram se Deus quisesse apenas dar um sopro nessa pequena bolinha? Ou um pequeno movimento de alguns graus para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Vocês já imaginaram o que iria ocorrer aqui na Terra de desgraça? Será que sobraria alguém da humanidade? Mas nós vemos que o Senhor Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. E quando nós falamos nesse sentido específico da paz do Senhor Jesus, quando eu estou dizendo paz, eu estou pensando na questão de nós vivermos em paz. E se vivemos em paz, é a paz interior, a paz que está no nosso coração. O mundo pode estar em total desordem. Não tem como nós não lembrarmos dos discípulos naquele pequeno barco no meio do mar da Galileia, e chuva, ventania e as ondas altas levando quase a pique aquele pequeno barco. E eles estavam desesperados. E Jesus, em plena paz, dormia no barco. Acordaram o Senhor e diziam: Senhor, o Senhor quer que nós morramos? Olha como estão as coisas, olha o que está acontecendo. O barco vai a pique. E o Senhor Jesus, olhando a pouca fé daqueles homens, foi e repreendeu o mar, e o mar repreendeu os ventos, o vento aquietou o mar, e eles continuaram a jornada. Amados irmãos, nós, olhando a palavra de Deus, porque nós somos testemunhas vivas do que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Por isso nós devemos manter a paz, manter a quietude, olhar para o Senhor com olhos de confiança, plena confiança. Não há como nós não olharmos como exemplo um filho na idade de 1 até 5, 6, 7 anos. Como ele confia no seu papai, como ele confia na sua mamãe. Ele sabe que vai ter o alimento, ele sabe que vai ter a vestimenta, ele sabe que vai ter o carinho do pai, ele sabe que vai ter o carinho da mãe. Eu estou falando no sentido de pais cristãos, de pais que dedicam aos seus filhos o amor, o carinho, a segurança. E esses mesmos pais que dedicam aos seus filhos amor, carinho e segurança
tem que também, nas mãos do Senhor, viver dessa forma, confiar plenamente. É bem verdade que nós somos humanos, é bem verdade que nós nos assustamos, é bem verdade que em muitas situações nós tememos, mas não podemos deixar de descansar. A paz que o Senhor Jesus nos promete é para o nosso deleite, é para o nosso descanso. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé com confiança. Aquele que duvida, aquele que no seu coração traz desconfiança, que tem pouca fé, ele não é digno de louvar e glorificar ao Senhor. Sabemos e vemos que é o Senhor quem nos dá aquilo que nós precisamos. E se nós sabemos que é o Senhor quem nos dá aquilo que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. E, portanto, Ele vai nos dar aquilo que nós exatamente precisamos. E muitas vezes Deus sabe que precisamos de uma correção. E esta correção traz o quê? No momento, dor, tristeza. Mas depois vai produzir em nós o quê? Frutos abundantes. E Ele também sabe que nós precisamos do pão de cada dia, que nós precisamos das vestimentas, que nós precisamos de outras coisas. E Ele também sabe como nós somos. Jesus sabe que nós somos ansiosos, Jesus sabe que nós temos preocupações, Jesus sabe que somos humanos, porque Ele veio aqui à Terra e Ele viveu aqui durante 33 anos e Ele sentiu na própria pele a dor humana, o sofrimento humano. Ele caminhou, Ele curou as pessoas, Ele trouxe paz ao coração das pessoas e Ele nos trouxe paz. Quando nós pensamos no que o mundo nos oferece, e muitas vezes nós ficamos com tanto desejo das coisas que o mundo oferece. Quem nunca pensou em ter, por exemplo, um iate? E naquele grande barco poder navegar pelos oceanos. Quem não pensou em ter um iate e poder ali pescar, dar festas, como aqueles que têm posses mostram na TV o que eles fazem? Quem não pensou em ter, por exemplo, uma grande mansão? Não pensou em ter uma grande piscina? Não pensou em ter muitas coisas que aos nossos olhos parece impossível? Mas, meus irmãos, o próprio Senhor diz que nós lá no céu vamos ter uma mansão. E não é uma mansão humana, terrena, mas é uma mansão espiritual, celestial. Com certeza pode ter as suas acomodações. O próprio Jesus, também aqui no texto de João 14, ele diz que ele ia para o céu preparar-nos lugar. E aonde ele estivesse, ele queria que nós estivéssemos com ele. Irmãos, se Deus é o Deus do universo, se Deus é dono de todas as coisas, você já imaginou como deve ser a sua morada? E Jesus quer que nós moramos com Ele. Então pensemos, lógico que muitas vezes nós queremos coisas humanas, desejamos um carro melhor, desejamos roupas melhores, uma casa melhor. E é interessante que nós muitas vezes não estamos satisfeitos. E aí entra a questão. O Senhor Jesus nos promete, que o Senhor Jesus nos dá, logicamente que nós jamais vamos esquecer da salvação que Ele nos prometeu e nos deu pela sua morte e ressurreição na cruz. E também, agora nós como filhos do Deus amado, Ele tem nos proposto também maravilhas, e uma destas maravilhas é a sua paz. Mesmo que o mundo esteja em total guerra e desacordo, como nós vimos aí nesta pandemia, cada um falando uma coisa, em tantas
coisas ocorrendo, nós podemos estar e viver na plena paz que o Senhor promete. Gostaria de concluir, irmãos, a minha fala agradecendo a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado e também é já um pedido de oração que vai ser colocado para a igreja pela própria parada que nós estamos tendo, as portas da igreja fechadas, não sabemos quando isso vai ocorrer, a abertura. Provavelmente eu creio que já no mês que vem vai acontecer isto, mas nós temos recebido a visita de irmãos falando a possibilidade de nós reformarmos o fundo, que é um sonho de todos os irmãos de toda a igreja. E aproveitando que nós temos um caixa, estamos comunicando e conversando com a igreja, com os irmãos, com a liderança, solicitando uma autorização para nós darmos início à documentação e vermos tudo o que for necessário. A partir do momento que nós tivermos toda essa documentação, tudo aquilo que for necessário para nós iniciarmos a obra, nós vamos fazer uma assembleia para a aprovação do início dessa obra, dessa construção. E se Deus permitir, quem sabe seja uma assembleia presencial aqui no templo, mas se não for possível também, nós temos meios de levarmos a uma assembleia, fazermos uma assembleia online para que seja aprovado. O primeiro passo nós já temos, que é a autorização da liderança para corrermos atrás e vermos tudo aquilo que é preciso. Fico feliz, irmãos, porque eu vi que todos têm o desejo do melhor para a casa do Senhor. Muitas vezes eu confesso a vocês que eu ficava triste de entrar no banheiro da igreja. Agradeço, claro, pelo fato de termos um banheiro, mas tenho certeza que nenhum dos irmãos tem um banheiro tão feinho como esses banheiros da igreja. E o telhado, quando chovia mais dentro do que fora. Agradecemos a Deus pelo que Ele nos deu, agradecemos a Deus pelos irmãos que com disposição fizeram aquela cobertura, mas se Deus nos der condições de fazermos melhor, vamos fazer melhor. Então eu gostaria que vocês estivessem orando em suas casas, vamos dar início às tratativas, vamos correr atrás de tudo aquilo que for necessário para liberar a obra, e a hora que estiver tudo pronto, nós tivermos os devidos valores em mãos, né? Logicamente que uma construção é impossível nós falarmos em valores concretos, mas é possível a gente falar em valores próximos. E creio também que o Deus, o dono desta obra, é Ele quem é o dono do dinheiro e dos recursos. E aquilo que for preciso, além do que nós temos, Deus vai levantar, e tenho certeza que os irmãos vão estar felizes e vão se alegrar em fazer campanhas e fazer meios para levantar recursos para esta obra. Portanto, irmãos, vamos estar orando. A partir de agora vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Deus nos oriente, que Deus nos mostre todos os ângulos que temos que vencer, algumas barreiras para realizar esta obra. Então nós vamos iniciar indo à prefeitura, vendo o que é necessário, vendo a forma mais prática e vendo também custos de planta, vendo custos de mão de obra. Todas essas coisas que nós podemos fazer, nós já vamos estar fazendo, já vamos estar correndo atrás. E a partir daí que nós tivermos todos esses dados em mãos, vamos reunir a igreja numa assembleia e vamos aprovar o início desta obra. Com todos os irmãos que eu conversei, todos se manifestaram desejosos da obra, então eu creio que nós não vamos ter dificuldades em aprovar o início dessa construção. Também, irmãos, estamos abertos. Se você tem uma forma, um jeito da obra, tem que ser logicamente uma obra um custo melhor, e como nós pensamos na parte superior fazer salas para atendermos as nossas crianças, principalmente as nossas crianças,
os nossos professores de crianças. Nós vamos fazer isso. Eu sei que aos nossos olhos muitas vezes parece algo impossível, mas é possível para Deus. E sabemos que Deus se alegrará da bondade dos irmãos, do desejo dos irmãos, de nós vermos mais essa etapa concluída. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando. Pai de amor, querido Deus, nós estamos louvando e glorificando Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor Deus. E quero agora, nesse momento, Senhor, sabemos que o início da construção aqui da parte do fundo da igreja é um sonho dos irmãos e um desejo, e chegou o momento para que isso venha a se concretizar e ser realizado. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro, dono da prata, e tudo o que precisarmos, ó Deus, para que façamos essa reforma, o Senhor vai nos suprir, Senhor Deus. E eu creio plenamente que nós iremos dar início à parte de baixo e o Senhor vai nos dar condições, ó Deus, de fazer também a parte de cima, as salas para as crianças, para os professores, e também, ó Deus, o desejo do irmão Alexandre, do irmão Shebeck, do irmão Anderson, do irmão Gustavo, do irmão Anísio, dos professores de um modo geral, Senhor Deus, podermos também usar essas salas para dar estudos aos irmãos da cidade de Jaboticabal, membros de outras igrejas que não têm como estudarem mais profundamente sobre as Escrituras. E nós temos, louvado seja Deus, homens capazes dentro desta igreja, mulheres capazes que buscam aprender e conhecer mais da palavra de Deus e têm condições de dar a Deus e passar a outros irmãos de outras igrejas o conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria, mas infelizmente grande maioria dos cristãos não a conhecem e precisam entender e ver as maravilhas que o Senhor tem proposto. Tudo será usado para o bom crescimento da igreja, para o bom proveito dos irmãos e de todos aqui da cidade, e que possamos ver as tuas maravilhas. Te louvo, ó Deus, agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.